paz do Senhor Jesus, meus amores. Eu sou a tia Anne e hoje vou contar uma historinha pra vocês, tá? Que ela está lá em Daniel 3, tá? Se vocês quiserem depois pegar a Bíblia de vocês e acompanharem, tá bom? E essa história, a tia vai contar, a tia vai usar alguns apetrechos que tem dentro de casa, tá certo? Pra vocês entenderem melhor, tá? Como é que vocês estão antes de tudo isso? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Estão obedecendo a papai e a mamãe? Ficar dentro de casa? Espero que todos estejam fazendo isso, tá? E logo, logo, a gente vai estar todo mundo junto, se abraçando, lá na salinha, se divertindo, louvando a Deus e adorando ao Senhor, amém? Então vamos lá, vamos começar a nossa história de hoje, né? Como a tia falou, a história, né, que a tia vai contar, ela tá lá em Daniel 3, a partir do capítulo 3, é o capítulo 3 todo, tá certo? A história é no Velho Testamento, tá? Só pra vocês ficarem aí sabendo, pra quem ainda não conhece direito a Bíblia, tá? E pra estudar também, tá certo? Esses tempos aí é bom, quando ficar em casa, estudar a palavra de Deus, tá certo? Então vamos lá. Daniel, ele tinha 3 amigos, tá? Esse aqui é Daniel, tá bom, gente? E ele tinha 3 amigos: Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá? Eles 3 adoravam ao Deus, né, a Deus, e eles honravam a Deus, obedeciam a sua voz, eram muito sábios, tá? E chegou-se, né, um dia que aconteceu uma coisa muito, mas muito terrível. Se eles não conhecessem a Deus com eles, ia acontecer uma coisa muito chata. E o que é que aconteceu? Vamos lá. Existia um rei chamado Nabucodonosor, tá? É um pouquinho estranho, né, esse nome? Mas o nome do rei era esse, Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro, toda de ouro. Essa estátua que o rei mandou construir, que é essa daqui, todas as pessoas daquele povoado tinham que adorar. Então, quando tocassem as trombetas, todo mundo tinha que adorar essa estátua que o rei mandou construir. Só que nós temos que nos lembrar que Daniel tinha 3 amigos, não é verdade? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nome complicado também, mas a gente vai aprender, tá? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3, eles não aceitavam se prostrar perante a estátua, porque o rei tinha instituído que toda vida, quando tocasse a trombeta, tinha que adorar a estátua. Então, o que acontecia? Quando tocava a trombeta, as outras pessoas corriam e se prostravam. Porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego não faziam isso. Eles não se prostravam para orar, para adorar. Por quê? Porque eles já tinham um verdadeiro Deus. Então, eles não acreditavam que a estátua fosse o verdadeiro Deus. Não é verdade? Então, as pessoas foram falar para o rei que existiam esses 3 rapazes que não adoravam a estátua dele. E aí, o que foi que aconteceu? Eles falaram: olha, rei, existem 3 rapazes aí que não adoram a sua estátua. Eles não estão te obedecendo, rei. E o rei tinha dito, quando ele, né, colocou essa estátua lá no meio da praça, que todo mundo tinha que adorar. E quem não adorasse ia ser jogado numa fornalha. E essa fornalha era muito quente, mas muito quente mesmo. E o que foi que aconteceu? Ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego
para saber que história era essa, de eles não estarem adorando a estátua que o rei tinha feito, não é? E aí foram chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei mandou perguntar para eles: vocês não estão adorando a minha estátua? Não, nós não estamos adorando a sua estátua. Nós adoramos a um Deus verdadeiro. E o rei ficou furioso. Vocês não vão adorar a minha estátua? Não, nós não vamos adorar a sua estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se renderam ao medo de ficar, e ser lançado nessa fornalha. E o que foi que aconteceu? A trombeta tocou de novo. Então, todo mundo tinha que vir adorar a estátua, para obedecer às ordens do rei, que o rei estava lá mandando, Nabucodonosor. E todo mundo se prostrava. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostravam e adoravam a estátua, fazendo com que o rei ficasse mais furioso ainda. E o que foi que aconteceu? O rei mandou jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego numa fornalha. Mas era uma fornalha, gente, muito quente. Não era uma fornalha qualquer. Era uma fornalha que tinha fogo muito ao redor de tudo. E eles mandou fazer isso pensando que eles fossem morrer. Só que o que aconteceu? Ele mandou o rei esquentar a fornalha 7 vezes mais para colocar Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro. Ele estava muito furioso, gente, muito furioso mesmo. E eles foram lançados dentro dessa fornalha. E eles ficaram lá. Só o que aconteceu? Então, o que foi que aconteceu? O rei mandou chamar os guardas. E os guardas pegaram e levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro da fornalha. Gente, a fornalha, ela já estava acesa. Era muito fogo mesmo. E o que foi que aconteceu? Eles foram lançados dentro dessa fornalha. Só que o que aconteceu? Lá dentro da fornalha não estavam só eles 3. Estavam 4. Como assim? Mas não eram só Sadraque, Mesaque e Abidnego? Como é que tinha 4 pessoas lá dentro? Isso, os guardas, eles ficaram também se perguntando. Como é que tem 4 pessoas lá dentro, sendo que só entraram 3? Quem será que estava com eles? Quem aí sabe quem é que estava com eles? Quem estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego era quem? O anjo do Senhor, protegendo, guardando e livrando eles daquela fornalha. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, como a tia falou, eles eram homens tementes a Deus e eles não aceitavam se prostrar a outro Deus, adorar a outro Deus, a não ser ao nosso Deus. Entendeu? E o que foi que aconteceu? O rei ficou sabendo disso. E o rei, adivinha só, reconheceu que o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego era o verdadeiro e legítimo e único rei a ser adorado, Deus a ser adorado. Então, a partir daquele dia, Nabucodonosor disse que não poderia ser adorado, além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, outro Deus. Então, o que essa história nos ensina, crianças? Ensina que nós temos que ser fiéis a Deus, independente das circunstâncias que a gente esteja passando, da situação que a gente esteja passando, vivendo na nossa vida. Nós temos que ser fiéis, obedecer a palavra de Deus, adorar a Deus, tá?
e continuar em oração. Hoje a gente está vivendo dias um pouco difíceis, mas a gente tem que crer, a gente tem que ter esperança que dias melhores eles vão vir, porque o Senhor ele é fiel e ele jamais vai nos deixar, nos desamparar. Assim como ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha, ele é com você todos os dias da sua vida. Ele é com a tia todos os dias da vida da tia. Então, vamos continuar nessa fé, vamos continuar orando, adorando ao Senhor todos os dias. E hoje a tia vai deixar um versículo para vocês decorarem, tá? O versículo, ele tá lá no livro de Salmos. Salmos 119, no versículo 105, tá? Depois você procura, tá bom? O versículo diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. O que a lâmpada faz? A lâmpada ela clareia, ela ilumina. Assim é a palavra do Senhor para nós. A palavra de que Deus nos deixou, ela ilumina a nossa vida. Ela faz a gente renascer, acender. Quando a gente está triste, em vez de a gente ir lá reclamar, chorar, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus, porque ela vai nos acender. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então vamos lá. Continuar o versículo, para vocês memorizarem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus ela nos ilumina. Quando a gente estiver triste, ela vai lá e nos alegra. Quando a gente estiver com dúvidas, o que a gente deve fazer, ela vai iluminar os nossos caminhos, porque ela é luz. Como a tia falou lá no começo, a palavra de Deus ela se renova todas as manhãs. Então, a gente tem que continuar lendo a nossa Bíblia, a gente tem que continuar orando todos os dias, para que Deus nos renove todas as manhãs, tá? Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A paz do Senhor Jesus para todos vocês e até a próxima. Beijos!